Deus os abençoe e graça e paz para todos vocês. No vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a situação que aconteceu em Suzano recentemente, onde dois jovens entraram numa escola pública e assassinaram em torno de 7 pessoas, ou foi 8 pessoas. Eu vendo as reportagens posteriores, bem como tudo que foi comentado tanto na imprensa, na TV aberta do nosso país, quanto também nas mídias sociais ou nas redes sociais, né? Fiquei refletindo sobre o que motivou aquilo, o que causou aquilo e o que contribuiu com aquele acontecimento, assim como com tantos outros acontecimentos similares, tanto fora do Brasil, em especial nos Estados Unidos, quanto dentro do nosso país. E o que foi muito falado em meio às reportagens foi: qual foi a motivação deles? O que motivou eles a cometerem tal crime, tal brutalidade, a fazerem um ato tão detestável e horrível com a vida de pessoas, e principalmente adolescentes e mulheres inocentes? Muitos culparam os jogos eletrônicos, né, como por exemplo o Free Fire. Outros culparam a internet, é, com todas as coisas que existem, por exemplo, na Deep Web, e outros culparam a própria criação deles. Mas não existe um único fator que define a culpa ou a motivação de tal crime, mas existem fatores que definem sim por que aquilo aconteceu, que definem não somente por que aquilo aconteceu, mas por que e como tem vivido a nossa geração atualmente, e quais os fatores que contribuem não somente para que um caso como aquele tenha acontecido, mas que casos piores ainda venham a acontecer. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de trazer a reflexão sobre alguns pontos que têm contribuído para que situações como essa ocorram fora do Brasil, mas em especial dentro do nosso país também. Primeiro ponto: amizades perigosas. Sobre esse ponto, quando eu fiquei observando a situação e a relação entre os dois jovens lá e um terceiro que também estava envolvido, assim como vários outros casos além desse também, em que há a relação de amizade, de cumplicidade entre esses criminosos, eu me lembro toda vez de Provérbios capítulo 1, em que o próprio Espírito Santo, por meio do rei Salomão, ele fala para a gente não se deixar seduzir por homens criminosos, por homens violentos, por homens que maquinam planos contra a vida de pessoas inocentes, que maquinam planos para cometerem crimes, para cometerem homicídios. Ele diz em Provérbios capítulo 1 para a gente fugir desse tipo de amizade, fugir desse tipo de pessoa, porque elas mesmas cavam a própria cova, elas mesmas se autodestroem. E é interessante como a geração de hoje em dia, infelizmente, tem se deixado levar por amizades que são perigosas. Não somente perigosas no sentido de uma má influência, mas perigosas no sentido mortal e no sentido eterno, de que tem amizades que vão lhe conduzir diretamente para a cova do inferno, para o cemitério, para o caixão, para a vela preta, para 7 paus debaixo da terra. E Provérbios é um livro interessante que eu gosto muito na Bíblia, porque é um livro que, de certa forma, eu sinto como e percebo que ele foi escrito se voltando diretamente para nós homens. Claro que tipo toda a Bíblia se aplica e tem orientações para a vida de homens e mulheres, independentemente de gênero ou de sexo masculino ou feminino, mas Provérbios tem todo um linguajar que se direciona de maneira específica a lidar com os problemas, com as dificuldades, com as lutas e com os desafios de todo homem. E no capítulo 1 é feito logo no iniciozinho essa advertência para gente ter, para nós termos cuidado com amizades que são perigosas, com amizades que são destrutivas. E se é feito esse alerta, por que a gente vai ficar se juntando com pessoas que podem destruir nossas vidas? Por que iremos desenvolver amizades com pessoas assim? Foi por desenvolver amizade com pessoas assim que esses dois jovens se perderam. Um influenciou um ao outro, um acabou com a vida um do outro. Assim como vários outros casos em que a gente viu e tem visto
como amizades têm conduzido jovens, adolescentes, meninos e homens a um caminho de morte, a um caminho sem retorno, e a um caminho que vai conduzir esses meninos, esses rapazes e esses homens diretamente para o inferno. A gente tem visto como o tráfico é um caminho sedutor para a vida de milhões de meninos e rapazes, como por curiosidade ou mesmo por um convite indecente, muitos jovens têm ingressado no mundo do crime, no mundo do tráfico de drogas e de outros tipos de crimes, como homicídios, sequestros, assaltos a bancos e por aí vai. Então, fico alerta. Amizades perigosas contribuíram para que o caso de Suzana acontecesse e que diversos crimes tenham acontecido justamente porque se iniciaram através de convites indecentes e de amizades perigosas. Então fica esse ponto e reflitam sobre isso. O segundo ponto é os perigos da internet. Durante a situação desse caso, né, em que teve evidência no nosso país e até fora do país também, uma das coisas que foi comentado foi sobre os 4chans, ou os fóruns na Deep Web, ou os chans, né? Bem como a questão de incels e por aí vai. Vários termos assim que para o grande público não são muito conhecidos, mas para quem vive de internet, ou para quem produz conteúdo na internet, ou mesmo para quem sempre está antenado nas notícias, sempre acaba conhecendo esses termos, ou pelo menos tendo uma noção do que são essas coisas. Mas é aquela coisa, independente de você conhecer muito ou pouco sobre a internet é uma ferramenta que pode ser usada para o bem, e é usada por muitas pessoas para o bem, assim como eu estou usando nesse momento para a vida de vocês, mas também é uma ferramenta que pode ser usada para o mal. Assim como eu tenho produzido conteúdos para edificar, abençoar a vida de vocês e instigar a vida de vocês para que vocês sejam homens melhores, para que sejamos homens melhores e semelhantes a Jesus, a internet é recheada de conteúdo que vai instigar meninos, rapazes e homens a se tornarem terroristas, a se tornarem pedófilos, a se tornarem criminosos, a se tornarem todo tipo de traste, todo tipo de idiota, todo tipo de imbecil, que vai destruir não somente suas próprias vidas, mas que vão levar a vida das próprias famílias deles, a vida de amigos, a vida de vizinhos, a vida de milhares de pessoas inocentes para a destruição. E que eles mesmos serão instrumentos do diabo para destruir países, para destruir empresas, para destruir nações. Infelizmente, na internet existem muitos homens malignos produzindo conteúdo e trabalhando e se dedicando para promover o mal, realmente. Isso a gente vê, por exemplo, na chamada Deep Web, onde conteúdos de pedofilia infantil ou de pornografia infantil são compartilhados, onde crimes são planejados, onde ataques terroristas são arquitetados. A internet é cheia de perigos também, e nem precisa ir muito fundo, até mesmo em sites abertos ao grande público, em aplicativos, a gente encontra muitos conteúdos que instigam a isso. Até mesmo em redes sociais como o Facebook, especialmente o WhatsApp, até mesmo no Instagram, a gente encontra muitos perigos. Por exemplo, no Instagram você encontra pornografia aberta e explícita mesmo. No Facebook você encontra muitos grupos que são criminosos, mas que atuam numa rede social aberta ao público, e que eles planejam muitas coisas e cometem muitos crimes fraudulentos, vendas de produtos que não existem e por aí vai as coisas que acontecem na internet. E a gente deve ter uma consciência de entender que essas coisas acontecem atualmente. Pessoas são enganadas, pessoas são ludibriadas, pessoas são assaltadas, pessoas são abusadas e por aí vai. Quantos homens se utilizam das redes sociais para conquistar, para seduzir, para enganar e depois roubar, matar e fazer todo tipo de atrocidade com milhares de mulheres? São inúmeros os casos. Então fica mais um alerta e mais uma situação que contribuiu para que o caso de Suzana acontecesse, os perigos da internet. E aqueles jovens estavam envolvidos com algumas dessas coisas que eu citei. E o terceiro ponto
é a ausência paterna. Eu acredito que esse é o ponto mais importante. Tem outros dois pontos aqui, mas eu acredito que no que se refere à geração presente, esse seja o segundo ponto mais importante, ou um dos pontos mais importantes, que é a ausência paterna. Infelizmente, a nossa geração de jovens e rapazes e homens tem sido marcada pela ausência dos pais. E a ausência paterna produz feridas, mas também produz consequências na vida dos futuros homens. Produz lacunas na formação desses homens, lacunas na formação moral, lacunas na formação espiritual, profissional, familiar e pessoal. E, consequentemente, se existe a ausência do pai, vai existir a ausência de um freio social, de um freio familiar, para frear aquele jovem, para frear aquele rapaz nos impulsos de agressividade, nos impulsos de raiva, nos impulsos de querer fazer coisas que são tanto ferem a palavra de Deus, tanto vão contra a palavra de Deus, bem como vão contra as leis do nosso país, bem como vão contra aquilo que é moral, aquilo que é ético, aquilo que é certo e errado, aquilo que a gente sabe que é mal, que é maligno. Se não existe um pai ou uma figura paterna ou masculina forte e íntegra e de caráter na vida de um jovem, de um rapaz, é certo que ele tem grandes chances de se tornar um criminoso. E existem diversas pesquisas que comprovam que a ausência da figura paterna e masculina na vida de rapazes e de meninos desde cedo pode contribui para que eles tenham maiores chances de entrar no mundo da criminalidade. E na vida desses rapazes é perceptível que houve uma ausência paterna, por mais que eles tivessem, por exemplo, avós, tios, irmãos e parentes, havia uma pessoa ali, um homem ali ou homens ali, mas que estavam ausentes de relacionamento com esses garotos, com esses rapazes, ausentes da influência dele da missão deles de exercer liderança na vida deles, desses jovens, de exercer uma mentoria na vida deles, conduzindo eles a serem homens melhores, conduzindo eles a serem libertadores, salvadores, sábios, agricultores, a serem homens bons e não homens maus, como eles se tornaram. A ausência paterna produz inúmeras consequências não somente na vida dos filhos, não somente na vida dos meninos e das crianças e da própria família em si, mas também produz consequências para a vida de toda a sociedade. Grande parte dos criminosos que hoje estão nos presídios ou mesmo estão soltos por aí cometendo inúmeros crimes, eles têm a vida deles marcada, ou tiveram a vida deles marcada pela ausência da figura paterna. E o quarto ponto é a agressividade e raiva. Agressividade e raiva é algo natural a todos nós homens, mas a grande questão é como a gente lidar com os nossos impulsos de agressividade e raiva. Como a gente lidar quando a gente está estressado, quando a gente está com raiva de algo. A gente vai lidar de maneira negativa, querendo agredir todo mundo, querendo derrubar, quebrar, agredir verbalmente e fisicamente as pessoas, ou a gente vai querer lidar com a questão da agressividade e raiva, tomando atitudes justas e atitudes certas e nos dominando, nos controlando e não agindo como animais irracionais. Por muitas das vezes, na questão no que se refere ao bullying e a outras questões que nós homens enfrentamos, nós somos ensinados por nossos pais a proceder de maneiras erradas, a proceder de maneiras que só vão contribuir para que mais casos como o de Suzano ocorram. E a gente deve saber como proceder no que se refere a situações que nos deixam e despertam a nossa ira, despertam o nosso instinto de revidar, o nosso instinto de agir, de quebrar a cara de alguém e por aí vai. Mas posteriormente eu vou tratar melhor sobre esse tema e esse ponto em específico num vídeo ou num texto no blog. E por último, eu queria falar sobre a depravação total. Pessoas não cristãs não vão entender esse ponto, mas todo homem cristão vai entender claramente esse ponto.
A Bíblia diz que todos nós pecamos, a Bíblia diz que não existe nenhum homem bom na face da terra e que todos nós carecemos e precisamos da graça de Jesus em nossas vidas. Não existem homens bons. O único homem bom, justo, perfeito e completo foi, é e sempre será o Senhor Jesus, e sempre dependeremos dele para sermos homens bons, justos e verdadeiros. Sempre dependeremos dele, de beber na fonte, de buscar nele tudo o que precisamos para sermos homens de verdade. Sem ele, estamos perdidos. E por conta de Adão ter pecado e de nós termos pecado, é que a gente vê todo tipo de crime sendo cometido por homens. Nós somos o problema, mas nós também somos a solução. Nós também podemos levar Jesus a essas pessoas e podemos discipular essa geração, assim como eles poderão discipular e preparar as próximas gerações para que sejam homens de Deus, homens que temam ao Senhor, homens que cuidem dos seus filhos e homens que não somente cuidem dos seus filhos e de suas famílias, mas homens que sejam boas influências e referenciais para os homens e para os meninos de suas comunidades, de suas igrejas, de seus trabalhos, de suas escolas e por aí vai, onde eles venham a atuar. O grande problema de Suzano é que aquilo é uma consequência da depravação total de todos os homens, uma consequência da queda do homem. Mas existe esperança em Jesus. Mas lembremos sempre que aquilo foi e é consequência da queda do homem. Quando o homem caiu, quando o homem desobedeceu a Deus, quando o homem pecou contra a palavra de Deus, vieram não somente a morte, mas veio todo tipo de consequência desastrosa para a vida não somente de Adão e Eva, mas de todos os seus descendentes, o que inclui eu, você, aqueles rapazes e aquelas vítimas também, e tantas outras pessoas no mundo de hoje que são afetadas diretamente pelo pecado de Adão, mas diretamente pelos nossos próprios pecados. No livro de Jeremias é dito: de que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios delitos e pecados? Por causa dos nossos pecados, a vida de outras pessoas também são afetadas. Que vocês possam refletir nisso, que Deus possa edificar e abençoar a vida de vocês através desse conteúdo. Agradeço desde já, deixem um like aí, sigam a gente e compartilhem esse conteúdo.